Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Os chefes das rebeliões, que resultaram na morte de 60 pessoas em Manaus, começaram a ser transferidos para presídios federais. E a Anistia Internacional criticou o Estado brasileiro por essas mortes. A gente também vai falar da crise nos estados e a informação de que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o bloqueio de 192 milhões de reais das contas do Rio de Janeiro. Você vai saber o impacto desta decisão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui nos Corredores do Poder, na TV Brasil e na Rádio Nacional. Eu já começo diretamente indo para os estúdios da Rádio Nacional, onde está a repórter Jéssica Gonçalves, porque ela tem informações justamente sobre a situação em Manaus. A crise que foi gerada lá com as rebeliões nos presídios envolveu aí discussões das autoridades federais e estaduais e uma decisão já tomada foi pela transferência dos chefes dessas rebeliões. Jéssica, quais são as informações de hoje? Rosiane, 223 presos já foram transferidos para a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que fica em uma avenida no centro de Manaus. De acordo com as últimas informações do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, 54 presos do Instituto Penal Antônio Trindade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades. Em um intervalo de 24 horas, o sistema prisional sofreu motins em 4 unidades. Uma força-tarefa vai investigar as mortes no complexo. A decisão sobre a transferência dos presos foi tomada hoje, após uma série de reuniões entre autoridades lá em Manaus. Quem traz as informações é a repórter Beatriz Gomes. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu na Defensoria Pública do Estado do Amazonas com o defensor público-geral em exercício, Antônio Cavalcante, e o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. O ministro visitou na manhã desta terça-feira o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos morreram após uma rebelião no domingo. E nessa coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que não teme retaliação de facções criminosas. Ele disse ainda que a rebelião ocorreu por uma somatória de fatores e que é um erro ligar as mortes de presos somente a facções. Isso porque ontem o secretário Sérgio Fontes declarou que os mortos são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da capital, PCC. Ainda na coletiva, o ministro afirmou que o país precisa deixar de prender quantitativamente para prender qualitativamente. Vamos ouvir. É importante também tirar das penitenciárias, tirar dos CDPs aqueles presos que não precisam estar em penitenciárias, não precisam estar com a liberdade cerceada. Os presos que cometeram crimes mais leves, os presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Obviamente, se cometeram um crime, devem ter uma pena, devem ter uma sanção, mas uma sanção proporcional. É uma sanção de restrição de direitos, prestação de serviços à comunidade, para que nós possamos deixar penitenciária para os crimes graves. Moraes acrescentou que o governo federal vai liberar cerca de 1,8 bilhão de reais até junho deste ano para a construção de novos presídios em todo o país. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Essa série de mortes em Manaus terminou provocando uma ampla repercussão internacional. A imprensa no exterior classificou o caso de massacre. Quem tem informações sobre toda essa repercussão e sobre outras medidas também, inclusive sobre o que vai acontecer com as famílias desses mortos, é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, e é para lá, para a redação da Agência Brasil, que a gente vai agora.
Rosiane, como você disse, essas mortes no presídio em Manaus repercutiram em jornais de todo o mundo e muitos fizeram críticas ao sistema penitenciário brasileiro. O jornal francês Le Monde diz que durante as negociações, os prisioneiros não exigiram praticamente nada, apenas que não houvesse excesso por parte da polícia quando entrasse no local. O espanhol El País destacou que o presídio em Manaus é controlado por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e que a região norte é uma das principais rotas de venda de drogas. Já o jornal inglês The Guardian fala sobre um vídeo que mostra dezenas de corpos mutilados e amontoados no chão da prisão. O jornal também classifica as condições nos presídios brasileiros de terríveis. O New York Times lembrou que o presídio de Manaus tem 1.200 presos, o triplo da capacidade. Além dos jornais internacionais, a Anistia Internacional e juízes do país também divulgaram notas criticando a situação do complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus. E essas mortes também. A Anistia Internacional cobra a imediata investigação da chacina e critica a superlotação da penitenciária. A Anistia Internacional ressaltou também que as péssimas condições do presídio já tinham sido denunciadas para o Conselho Nacional de Justiça, mas que as autoridades não tomaram as medidas necessárias. A Associação Juízes para a Democracia diz que essas mortes provam que o atual modelo prisional do país é somente punitivo e não ressocializa os condenados à prisão e que esse modelo tem favorecido que organizações criminosas controlem as prisões. Já o governo do Amazonas anunciou que vai indenizar as famílias dos 56 presos mortos na chacina em Manaus. As secretarias estaduais já iniciaram os procedimentos para dar assistência às famílias. A rebelião no presídio começou na tarde de domingo e durou 17 horas e ocorreu por causa de brigas entre duas facções que disputam tráfico de drogas na região norte. A rebelião deixou pelo menos 56 mortos e 184 presos foragidos. Esse número de mortos é o segundo maior em chacinas em presídios do país. Fica atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992, quando 111 presos foram mortos pela polícia. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente lembra que todas essas informações detalhadas estão lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Ainda sobre esse tema e também aí numa linha do que falou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, ele cobrou justamente maior celeridade processual. Ele diz que é preciso que haja uma celeridade para evitar que pessoas que estão presas injustamente continuem nesses presídios, ou seja, com isso também conseguir diminuir a população carcerária, porque é justamente esse entendimento que se busca muitas vezes, inclusive naqueles mutirões carcerários que a Justiça faz, é verificar se a pena já foi cumprida, se aquele caso foi de fato julgado, para diminuir essa população carcerária e evitar que pessoas estejam ali injustamente. Cláudio Lamáquia também chegou a fazer uma afirmação dura sobre essa situação em Manaus. Ele disse que os presídios estão sendo controlados por facções criminosas e que o Estado precisa tomar o controle novamente. Chegou a fazer essa crítica. E ele chegou a afirmar também que brutalidade, nas palavras de Lamáquia, brutalidade virou algo corriqueiro nos presídios brasileiros. Agora vamos mudar de pauta, vamos falar de assunto bom. A gente ainda vai ter noticiário pesado aqui no jornal, até porque Corredores do Poder sempre termina tendo assuntos densos. Mas vamos falar de uma pauta boa agora. Quem tem informações para a gente na área de saúde, uma notícia boa, confere aí com a gente. É Jéssica Gonçalves, que volta a falar com a gente de lá, do estúdio da Rádio Nacional. Jéssica. Rosiane, a notícia boa é que a partir deste mês, a Rede Pública de Saúde vai passar a oferecer a vacina contra o HPV para meninos de 12 a 13 anos, como parte do calendário nacional de vacinação. A faixa etária, de acordo com o Ministério da Saúde, vai ser ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. A expectativa da pasta é imunizar mais de 3.600.000 meninos em 2017, além de 99 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV no Brasil.
serão adquiridas ao todo 6 milhões de doses. Lembrando que HPV é a sigla em inglês para papiloma vírus humano, capaz de infectar a pele ou as mucosas. O esquema vacinal contra a doença para meninos será de 2 doses, com 6 meses de intervalo entre elas. Rosiane. Obrigada, Jéssica. A gente continua com boas notícias aí na área de saúde. Desta vez, quem traz para a gente é Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Rosiane, a vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, poderá chegar à população em 2019. O produto passa agora por testes em 13 cidades. Até o momento já foram aplicadas doses em 4 mil pessoas. No total, 17 mil pessoas vão participar dos testes. E essa é a última fase antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente acaba de receber aqui uma informação de que o Palácio do Planalto confirmou a indicação lá para o comando da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, a indicação da pesquisadora Nízia Trindade Lima. Havia uma expectativa em torno dessa nomeação, até integrantes da minoria, né, do bloco de oposição ali ao governo, chegou a ter reunião hoje com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para conversar sobre isso. E Nízia era o nome que estava ali como o primeiro da lista e, de acordo com a informação que chega agora aqui para a gente, acabei de receber a mensagem aqui no WhatsApp, o nome confirmado de Nízia Trindade Lima para esse comando da Fiocruz. No próximo bloco, você vai conferir com a gente informações sobre a crise nos estados. Vai ter explicações aí sobre o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi na direção de suspender o bloqueio de recursos ali de 192 milhões de reais das contas do governo do Rio de Janeiro, justamente por causa da situação de crise que o estado do Rio de Janeiro está enfrentando. Então, o governo tem essa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal e a gente vai saber também como que isso repercutiu no governo. Qual é o impacto disso, por exemplo, no Tesouro Nacional? Eu tive umas conversas de bastidores para saber como é que isso repercutiu. Você vai conferir com a gente também, sem contar informações sobre outras prefeituras que decretaram calamidade financeira, mas você vai conferir também uma entrevista que a gente fez com o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, e ele levanta uma polêmica justamente sobre essa questão de calamidade fiscal, calamidade financeira. Ele diz que a legislação está sendo distorcida e que isso não está previsto no que há de lei no país. Você vai entender o que é o argumento e qual o posicionamento também oficial sobre este assunto. Daqui a pouquinho eu espero você. Só lembrando, todo o nosso noticiário está lá detalhado no site agenciabrasil.ebc.com.br. Você quer nos passar uma mensagem? Nos manda um WhatsApp, pode mandar diretamente no 61999766033. E se quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais, me manda um Twitter. Meu perfil é @RosianeKennedy. Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Lá eu respondo diretamente para você e trago aqui também essas indagações, essas respostas durante o programa nos Corredores do Poder. Você também pode seguir ao longo do dia as notícias fresquinhas nas redes sociais de todos os veículos da EBC. TV Brasil, @TV Brasil, @Agência Brasil também, você confere ao longo do dia. Eu volto já, espera um pouquinho, é só um minuto. Olá, estamos de volta aqui nos Corredores do Poder. Eu sou Rosiane Kennedy e você acompanha com a gente as principais notícias do dia. No primeiro bloco, você conferiu que os chefes das rebeliões em Manaus, nos presídios em Manaus, já começaram a ser transferidos para penitenciárias federais. Mas também verificou com a gente boas notícias sobre, por exemplo, do início da vacinação já para meninos contra o HPV e sobre a expectativa em torno de uma vacina contra a dengue. Neste bloco agora, a gente começa falando sobre mais um capítulo da
crise financeira nos estados. E hoje houve uma repercussão ampla a respeito da decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que decidiu aí em relação a uma previsão de bloqueio de recursos que estava programada para hoje. Quem tem as informações para a gente, diretamente do Rio de Janeiro, é Clarice Basso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, concedeu uma liminar que impede a União de bloquear 192 milhões nas contas do estado do Rio. O bloqueio aconteceria hoje por causa de dívidas com o governo federal. O pedido de liminar foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado, que usou como argumento o fato de o Rio viver uma situação de calamidade financeira, com grande parte dos servidores sem receber salários. Desde novembro, a União já tinha bloqueado mais de R$500 bilhão nos cofres do Estado. É com você, Rosiane. Obrigada, Clarice. E em relação a esse assunto, a repórter Jéssica Gonçalves tem um complemento aí a respeito das decisões da ministra Carmen Lúcia. Jéssica, sua informação. Rosiane, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acatou o pedido do Amazonas para suspender o bloqueio de R$10 milhões nas contas do Estado para pagamento de verbas trabalhistas a empregados terceirizados. No recurso apresentado ao STF, o governo do Amazonas alegou sofrer prejuízo com o bloqueio porque não foram garantidos o exercício da ampla defesa e do contraditório. O governo do estado argumentou ainda que a medida afetou a conta única, os convênios e as atividades básicas relativas à segurança, à educação, ao saneamento e aos salários dos servidores do mês de dezembro. Voltamos com você. Obrigada, Jéssica. E só um bastidor rápido em relação à repercussão desta decisão no Supremo Tribunal Federal. Eu conversei hoje nos bastidores com integrantes do governo e há realmente uma preocupação em relação a fazer um levantamento sobre o impacto que essas decisões vão ter. Esse levantamento está sendo feito pelo Tesouro Nacional. Agora, vai também ser feita uma análise pela Advocacia Geral da União, que já foi notificada a respeito dessa decisão de Carmen Lúcia, para decidir aí se vai recorrer ou qual a medida cabível. Porque temos aí nesta situação justamente uma ação do governo federal, quer dizer, é a União que está tentando receber esses recursos. Então, existe essa possibilidade de uma nova ação ou uma reação, digamos assim, especificamente, da Advocacia Geral da União, mas eu conversei, entrei em contato também com a advocacia e eles confirmaram, já foram notificados sim, mas ainda estão analisando quais são as medidas cabíveis. A gente continua falando sobre crise nos estados, só que agora sobre uma polêmica que foi levantada pela organização não governamental do site Contas Abertas. O secretário-geral do site Contas Abertas conversou com a gente, Gil Castelo Branco, e ele fez uma argumentação de que esses decretos de calamidade financeira que estão sendo adotados aí por alguns estados, a gente tem aí já o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. No entendimento de Gil Castelo Branco, esses decretos, eles desvirtuam a legislação brasileira, porque ele disse o seguinte: não existe previsão na nossa legislação e nem no decreto que trata especificamente de situação de calamidade, para poder ter ali algum tipo de ponderação sobre a situação financeira dos estados, não existe nada que fale sobre a questão fiscal. O que Gil Castelo Branco explicou para a gente é que no caso de calamidade, é considerado calamidade pública. E a partir dali, isso causado por desastres naturais, às vezes a gente vê mesmo situações como ocorreu, por exemplo, no outro ano lá em Mariana, em Minas Gerais. Então tem uma situação de calamidade pública provocada por um desastre natural. Tem aqueles períodos também que há muito desmoronamento, deslizamento por causa de tempestades, uma situação de seca extrema, enfim, casos de desastres ou problemas naturais. Ele diz que isso está previsto sim na legislação, mas que não há essa previsão sobre o que foi feito com as contas. E aí Gil Castelo Branco faz uma crítica dizendo o seguinte, que os estados foram entrando nesse rombo no caixa ao longo de anos e que agora não podem simplesmente dizer que estão numa calamidade que foi provocado um erro deles mesmos. Mas vamos ouvir exatamente qual é a justificativa e a explicação que Gil Castelo Branco dá para essa análise do Contas Abertas, que afirma que há
desvio aí de entendimento em relação à legislação brasileira para que os estados decretem calamidade financeira? Aquele gestor, ele não se preocupou em cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele foi deixando o seu endividamento aumentar, comprometendo cada vez mais a sua receita com despesas com o pessoal, dando aumentos que não deveria, contratando funcionários numa quantidade que também não deveria, e num determinado momento, então, ele se diz em calamidade financeira e cria um decreto para que ele não tenha que cumprir ou se adequar àquilo que era previsto na lei. Eu acho que ele está usando um artifício, né, da própria lei, quer dizer, inclusive, a meu ver, indevido, porque a lei fala em calamidade pública, no caso de intempéries, e não em calamidade financeira, para as quais o próprio gestor contribuiu, muitas vezes gerindo a prefeitura ou o Estado de uma maneira irresponsável. Primeiro, só uma observação, que aqui o nosso atento, o cinegrafista Renato me fez. Eu falei desastre natural e Mariana não, ali foi um desastre ambiental. Natural não, porque ali teve causa também provocada lá, que não foi um caso exatamente de um fenômeno natural, né? Ali foi outra situação. Agora, em relação a esse argumento que Gil Castelo Branco fez, eu fui procurar o Ministério da Fazenda, né, para saber exatamente qual é o entendimento no governo federal sobre isso. Existe ou não existe? Pode ser decretada ou não calamidade financeira, né? Que instrumento é esse? E aí o Ministério da Fazenda me respondeu e disse exatamente o seguinte, eu vou ler exatamente a nota que eles me passaram. Eles disseram que realmente não existe norma específica que trata da possibilidade legal de expurgar ou permitir condutas com base em declaração de calamidade fiscal. Então, portanto, realmente não está lá na norma. Agora, na prática, o que é que acontece? O Estado decreta a calamidade e, após isso, existe uma repercussão muito maior em relação à situação de crise em cada uma dessas unidades da federação. Se dá mais visibilidade e se consegue pleitear mais uma situação de socorro para esses estados. A gente continua falando sobre crise financeira, mas também tem a contramão, em meio à crise, alguns gastos que, às vezes, até são legais, mas muitas vezes questionáveis. Você vai entender o que é que eu estou abordando. A gente vai conversar com Carolina Pimentel, mais uma vez na Agência Brasil. Rosiane, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, publicou na rede social Facebook uma justificativa após a divulgação de um vídeo em que mostra que ele usou um helicóptero do estado para buscar o filho em um condomínio na cidade mineira de Capitólio, no dia 2 de janeiro, depois do jovem ter participado de uma festa de Réveillon na casa de amigos. O governador recebeu muitas críticas nas redes sociais depois dessa divulgação do vídeo. Em uma nota no Facebook, Fernando Pimentel disse que não houve nada ilegal e que um decreto estadual de 2005 autoriza o uso de aviões oficiais para transporte do governador e de integrantes de sua família por questão de segurança. Segundo o governador, ele disse que pretendia passar o dia nesse condomínio, mas como o filho não se sentiu bem, decidiu voltar para Belo Horizonte. Rosiane. Carolina, agora a gente também teve informações a respeito de decretos de calamidade, né? Voltando à questão de crise, toda a polêmica que a gente já abordou nesse bloco, em relação a prefeituras, né? A agência tem informações já disponíveis no site a respeito de decretos de calamidade em prefeituras? Sim, Rosiane. Olha, em 3 cidades da região metropolitana do Rio, os novos prefeitos assumiram e já decretaram calamidade financeira. Esses municípios são Nova Iguaçu, São Gonçalo e Mesquita. Nessas cidades, os salários dos funcionários estão atrasados e a coleta de lixo também está suspensa por falta de pagamento. Esse decreto de calamidade financeira vai durar 120 dias e pode ser prorrogado. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, disse que a meta é pagar os servidores, mas ele disse que é urgente também uma reforma do prédio da prefeitura, que tem salas sem janelas, ar-condicionado, infiltrações, paredes mofadas e sujeira. Já o prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nancy, também disse que pretende pagar os funcionários que não receberam o salário de dezembro e o 13º. E agora outro problema do município é o acúmulo de lixo nas ruas, porque a empresa que faz a coleta
completa, está sem receber há 8 meses. A dívida da prefeitura com a empresa está em torno de 35 milhões de reais. E o prefeito informou que está negociando com a empresa para que volte a recolher o lixo. Já o presidente de Mesquita, Jorge Miranda, pediu calma à população. A prefeitura vai ficar 15 dias sem atender o público e o prefeito determinou também a paralisação por 3 meses de uma unidade de saúde por falta de remédios e material para cirurgias. Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. Ainda falando sobre prefeitos, a gente lembra que Rafael Greca, prefeito de Curitiba, foi internado e hoje ele mesmo gravou uma mensagem, divulgou em redes sociais para dizer que estava bem. Vamos acompanhar o que disse Rafael Greca hoje. Passei uma noite tranquila e já estou sentado numa poltrona. Vou trabalhar hoje dentro do Hospital Marcelino Champagnat. Essa gestão, que eu quero consagrar à causa do respeito à saúde, está começando no lugar certo. Nós havemos de dar ao nosso povo a melhor condição de saúde do país. E Rafael Greca, a gente lembra, foi internado ontem com um quadro de embolia pulmonar. Ele tem 60 anos de idade. O prefeito de Curitiba teve um diagnóstico divulgado agora à tarde, quer dizer, uma avaliação do quadro dele e é apontado como estável, mas ele continua internado. Agora eu vou chamar as meninas no vídeo novamente aqui, Jéssica Gonçalves e Carolina Pimentel, para desejar boa noite e só contar uma coisa. Meninas, ontem a gente falou aqui do nosso promessômetro, que era iniciar atividades financeiras, olha só, atividades de academia. Eu comecei a minha, já sei que vocês não começaram, mas servir de consolo lá no nosso Twitter. Quase 70% dos que nos responderam disseram que sempre prometem e não cumprem. Boa noite a vocês, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Rosiane, boa noite a todos. Boa noite, Rosiane, boa noite a todos, até amanhã.